Olá a todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 13 e nesta aula vamos estar falando do Program Counter ou contador de programa, também chamado de PC. PC ou contador de programa. Ele usa dois registradores especiais, o PCL e o PCLAT. O PCL é o registrador que registra os bits menos significativos e o PCLAT, o registrador que registra os bits mais significativos. Como vimos em aulas passadas, esse registrador fica na memória RAM. Tá aí todo o mapa. Temos aí a CPU. Temos aqui o nosso PC, que vai estar incrementando conforme o sinal de clock. Temos aqui os dois registradores que estão lá na memória RAM, o PCL para contagem baixa e o PCLAT para contagem alta. E temos ainda a pilha de 8 níveis para estar armazenando justamente as instruções de salto. Com o PCL e o PCLAT, o PCL tem 8 bits e o PCLAT tem 5, totalizando 2 elevado a 13, nos dando 8.192 posições. Lembrando que a memória ROM ela é de apenas 1024 posições, então esse contador dá e sobra. Tá aí novamente as duas. Como vocês podem estar vendo aqui, o PC ele se utiliza de 3 memórias. Ele usa a memória ROM para estar pegando o nosso código. Ele usa a memória RAM através de 2 registradores, o PCL e o PCLAT, para estar armazenando os endereços da linha onde ele está fazendo essa leitura. E ele usa ainda uma outra memória chamada stake de 8 níveis para estar armazenando o endereço da linha onde há um salto. Por que ele usa essa outra memória? Porque não dá para ele armazenar 2 endereços ao mesmo tempo, já que ele vai estar fazendo um salto dentro do nosso programa e ele vai ter que estar executando a linha onde esse salto determina que ele vá. Então ele vai estar armazenando justamente o endereço dessa linha nos seus registradores. Então, aonde ele saiu, ele teria que armazenar também, porque senão o nosso programa se perderia dentro da sua execução. Então, o que ele faz? Quando há uma instrução de salto, ele pega o endereço da onde ele está saindo, armazena lá na pilha, vai para o local onde foi chamado essa instrução de salto, executa o que tem que executar, e aí sim, isso ele vai estar armazenando aqui no PCL e PCLAT, as linhas que ele está executando. Ao final da execução, ele teria que voltar. E aí, onde é que está esse endereço? Aí ele tem que buscar lá na pilha de 8 níveis novamente. Ele vai lá, pega o endereço e recomeça uma linha abaixo da onde ele parou. Então ele precisa praticamente dessas 3 memórias para poder executar linha após linha esse PC. Como os registradores especiais, a sua somatória 8 bits no PCL e 5 no PCLAT, totalizando 13 bits, dá a ele uma contagem até de 8.192 posições. Como vimos, o PIC 16F84A ele tem apenas 1024 posições. Então, o registrador aqui ele tem uma certa folga para poder fazer essa contagem. Ciclos de máquinas. Ciclos de máquinas são pulsos gerados pelo oscilador que fazem o PIC funcionar. Esse ciclo de máquina ele é muito importante a gente entender
o que é um ciclo de máquina, porque quando estivermos tratando de controle lá dentro do próprio compilador MicroC Pro, quando estivermos tratando do timer 0, 1 e 2 ou outros timers, dependendo do pique, esse ciclo de máquina vai ser de extrema importância para fazermos nossos cálculos, tanto para o timer quanto para até o PWM também, que ele já utiliza o timer 2 para poder fazer essa contagem. Então, o que é um ciclo de máquina, afinal de contas? Temos o oscilador, não importa se você bota a cristal, resistor, capacitor, utiliza um oscilador interno, ele precisa dividir esse ciclo do oscilador por 4, porque ele precisa de 4 pulsos para executar apenas uma instrução dentro do nosso código. Ele consome 4 pulsos por instrução. Vamos ver como é que ele gasta esses 4 pulsos. Tá aí o ciclo. No primeiro ciclo de máquina, ele vai estar incrementando lá nos contadores, ou seja, nos dois registradores PCL e PCLAT. Aí ele já consumiu um pulso. No segundo pulso, ele vai estar justamente buscando a linha desse código. Já foi outro pulso. No terceiro pulso, ele vai estar levando para o decodificador, onde vai estar decodificando a nossa instrução e transformando já em número binário. E por fim, no quarto pulso, aí sim ele vai estar executando essa instrução. Então, como podemos ver aqui, ele precisa de 4 pulsos do oscilador para poder executar uma instrução. Então, o ciclo de máquina é 4 vezes menor do que o nosso oscilador. Então, essa informação ela é muito importante, porque o ciclo de máquina ele é bem mais lento do que o nosso oscilador. Ele precisa de 4 pulsos desse oscilador para poder executar apenas uma instrução. Essa informação a gente vai utilizar muito quando estivermos tratando dos timers, como já foi dito, e do PWM. Tá aqui um exemplo novamente. Como vimos, o primeiro ele incrementa os registradores PCL e PCLAT. O segundo ele está lá buscando o nosso código. O terceiro decodificando e o quarto executando. Os engenheiros se aproveitando das memórias separadas, a memória ROM e a memória RAM, eles conseguiram agilizar um pouco esse ciclo de máquina, usando esse recurso chamado pipeline, que na primeira vez que ele executa, não tem como ele fazer esse recurso, mas a partir da segunda execução, ele já pode estar utilizando, onde no quarto pulso, ele vai estar executando e ao mesmo tempo buscando o código novamente. Ele consegue fazer isso devido às memórias serem separadas dentro do microcontrolador, a memória ROM da memória RAM. E aí o bus de tráfego facilita essa interação. Porém, ele acaba perdendo também alguns ciclos de máquinas quando houver instrução de salto, já que ele perde, se eu não me engano, dois ciclos de máquina por cada instrução de salto. Então, um compensando o outro, continua basicamente os mesmos 4 ciclos. Agilizou de um lado, mas acabou perdendo de outro. Então, uma média é que ele necessita de 4 pulsos para executar apenas uma instrução. Este é o final do vídeo e do capítulo 13. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.